Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso programa de hoje, 3 de março de 2024, terceiro domingo da Quaresma. Estamos avançando ainda mais nesse tempo quaresmal, tempo muito propício para a oração, o jejum e a penitência. Fique conosco aqui no nosso Café com Santo Antônio. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Na verdade, existem elementos neste Evangelho de João que ouvimos que destacam a oportunidade de ler este episódio dentro de um contexto relacional, ou seja, de relações. Na verdade, o problema surge da forma como o templo é habitado e utilizado. As palavras de Nosso Senhor nos dão a chave para interpretar o templo como lugar de relacionamento. O templo chama-se casa, e a casa, aqui nesse caso, foi justamente transformada em mercado. É como se o lugar onde a beleza dos sentimentos entre duas pessoas precisa ser expressada se tornasse o lugar onde o amor é comprado e vendido. A ira de Nosso Senhor surge então do seu desejo de viver uma relação amorosa com cada um de nós. E o templo é a imagem desta relação, a ponto de, nas palavras de Nosso Senhor, o templo se tornar até mesmo o corpo. Aquele corpo que se deixa destruir por amor. Nosso Senhor, portanto, não encontrou uma resposta adequada à sua necessidade de amor e expressa a sua raiva para que possa haver, na pessoa humana, uma vontade de mudança. Mesmo aquelas pessoas que aparentemente parecem tocados pelos sinais de Nosso Senhor, isto é, pelas suas palavras e ações, elas não são honestas, a ponto de Nosso Senhor não confiar nelas. Precisamente porque conhecia os seus corações. Na verdade, sabemos bem que o que os outros aparentemente nos expressam nem sempre corresponde honestamente ao que carregam dentro de si. Os sinais são instrumentos que servem para comunicar algo. Por isso, os sinais que vão aparecendo no Evangelho de São João não têm
principalmente esse caráter de acontecimento prodigioso. Mas esses sinais, eles são formas através das quais nosso Senhor nos fala. Por isso, podemos comparar este evangelho de hoje com as palavras que Deus dá ao povo de Israel lá no livro do Êxodo. Mesmo nesse caso, de fato, é um momento de comunicação, de relacionamento. Essas palavras são a forma de permanecer nessa relação. Não pode haver relacionamento se não conversarmos e não dissermos o que é importante para nós. Em qualquer relacionamento, o básico é você dizer e ouvir. As duas coisas. Mas tem que dizer, tem que conversar. E também aqui, nesse caso, o fato de que aquelas palavras serem lidas como imagem de uma relação é nos dito pelo nome que Deus atribui a si mesmo. Sou um Deus zeloso. Então, é importante aqui também percebermos que nosso Senhor está falando de relacionamento, ou seja, relação de Deus com a pessoa humana. Vamos pensar sobre isto nesse dia de hoje. Como está o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com nosso Senhor, ele é um relacionamento superficial, ou íntimo, ou conflituoso? Pense sobre isto. Eu quero te convidar para o dia 17 de março, a partir das 11 horas da manhã, tem a nossa feijoada de Santo Antônio. Você é nosso convidado, né? É delivery, você vem, pega a sua comida e leva para casa para poder almoçar com sua família. Esperamos você dia 17 de março, a partir das 11 horas da manhã, na nossa paróquia e santuário Santo Antônio, na Asa Sul 911. Paz e bem. Chegamos ao final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.